A paz do Senhor, meus amados irmãos, bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos encerrar com a parte número 3 da lição de número 8, que tem por título A Obra Salvífica do Senhor Jesus Cristo. Se por acaso você veio direto para a aula número 3, eu sugiro que você busque no nosso canal ou acesse o card, ou até mesmo os links que vão estar na descrição desse vídeo para que você possa acompanhar a aula de uma forma cronológica, seguindo aí a ordem das partes desta aula. Se você já vem nos acompanhando desde a primeira parte, continue aqui conosco, porque a parte de número 3 tem como título A Redenção. Na terceira e última parte da divisão da lição de número 8, nós vamos falar sobre redenção. E antes que a gente entre na aplicação exata de redenção, é necessário que você entenda o que é redenção. A redenção significa a condição do pecador em relação ao pecado após o conhecimento da graça de Deus disponível para ele. Em palavras mais simples, em algo mais objetivo, redenção significa resgate. Mas resgate de quê? Ou resgate de quem? Se você é um bom leitor da palavra de Deus ou um bom ouvinte da pregação genuína da palavra, quando você andou pelo Antigo Testamento, você reparou que você andou por cima de algumas palavras, como redentor, remidor, pagar, ou até mesmo você passou pela palavra resgatar, No caso aqui, o verbo resgatar ou o verbo pagar. Esse conjunto de termos no Antigo Testamento, eles vão se tornar tão comuns por retratarem a sociedade que, dentro do contexto do texto, essas palavras vão se tornar sinônimos, porque elas vão refletir a condição espiritual do homem dentro da sua sociedade. Então, todos esses termos vão falar sobre redenção, ou melhor, vão estar ancorados dentro do conteúdo que se trata redenção, ou melhor, que se trata o conceito de redenção, tá bom? Vamos jogar isso para aplicação que vai ficar mais fácil. Se você já estudou história, ou se você já passou aí por civilizações antigas, leu alguma coisa sobre isso, você vai reparar que dentro dessas civilizações, dentro dessas primeiras civilizações, a dinâmica da escravidão era algo comum. Você poderia ser escravo por vários motivos, mas dentre eles, os motivos mais conhecidos, os motivos mais eletivos, melhor dizendo, eram 3. Primeiro, por despojo de guerra. Quando uma nação entrava em guerra com outra nação, obviamente tinha quem ganhava e a quem perdia. A quem perdia, a nação que perdia, ela perdia não só as suas terras, mas os habitantes daquela região ou daquele estado se tornavam mão de obra daquele grupo que ganhou. Logo, essas pessoas se tornavam automaticamente escravas por despojo de guerra. O segundo motivo que podia levar alguém a se tornar escravo era a necessidade familiar. Pode parecer meio estranho, mas acontecia de alguém precisando de dinheiro, precisando de comida, dar à sua família ou dar a alguns dos seus filhos, vender, na verdade, como escravos. E a terceira e última, e consequentemente a mais comum, era se tornar escravo para pagamento de dívidas. Quando alguém não conseguia pagar uma dívida, era normal que aquela pessoa que emprestou dinheiro entrasse na justiça e pedisse, mediante a lei, que aquela pessoa pagasse então a sua dívida, se tornando escravo, se tornando servo daquele a quem devia. Então, 3 motivos na antiguidade, dentro da sociedade que estamos estudando, que acaba sendo a sociedade hebraica, tem para você se tornar escravo. Primeiro, por despojo de guerra. Segundo, por necessidade.
ou terceiro, para pagamento de dívidas, tá certo? A própria Bíblia vai falar sobre isso, né? A própria Bíblia vai nos contar casos em que pessoas vão se tornar escravas. Você vai ver o povo de Israel se tornando escravo da Babilônia, porque a Babilônia dominou Jerusalém. Você vai ver que o povo de Israel vai se tornar escravo por trabalho compulsório dentro do Egito, né? Você vai ver até mesmo José se tornando escravo, porque foi vendido pelos seus próprios irmãos. Então, a escravidão, né, ou a sociedade escravagista, é algo que existiu, tá? E que dentro do contexto histórico bíblico ainda se faz presente, ou melhor, ainda refletia dentro de uma sociedade, mesmo ela sendo uma sociedade voltada para Deus. Então, a escravidão, ela existia naquele período. Quando alguém se tornava um escravo, seja por qualquer um desses motivos apresentados, ele era obrigado a cumprir o seu destino. Se ele fosse escravo por despojo de guerra, ele tinha que esperar a sua nação se levantar ou a uma outra nação dominar aquela nação que o dominou para que ele fosse liberto ou que ele tivesse a oportunidade de ser livre de fato. Se ele fosse por necessidade, ele precisava ganhar dinheiro, ele precisava ter como pagar a sua liberdade. E se ele fosse por pagamento de dívida, fica meio óbvio, ele tinha que cumprir os 7 anos de escravatura até que viesse o jubileu e alguém pagasse o seu resgate, ou ele fosse livre direto por trabalho, por tempo de serviço. Então, dentro do aspecto da escravidão social, né, da escravidão material que a gente está falando, você precisava de alguém de fora que o libertasse. Você precisava que alguém que estivesse fora do seu ciclo familiar, que tivesse condições para pagar a sua libertação. E isso muitas vezes era difícil, isso muitas vezes era complicado. Se a gente for trazer para a escravidão do Brasil, a gente sabe muito bem que era complicado um escravo se autolibertar. Era bem complicado. Então, dentro desse fator social, para que eu fosse liberta, eu precisava ou da vontade do meu Senhor, ou da vontade de alguém que tivesse condições de pagar o meu resgate. Dentro da sociedade hebraica, a gente vai ter aqui alguém que vai servir como um remidor ou como um redentor. Quem é essa figura? Essa figura, dentro do aspecto social, ela é extremamente importante por causa do seu poder. O redentor, ele é o único que tem poder de mudar o status social daquele que precisa ser remido. Então, vamos lá, como estamos, né? Utilizando o exemplo do escravo, para o escravo ser liberto, ele precisava que um redentor pagasse a sua alforria, pagasse a sua libertação. E a gente sabe que escravo também era uma obra, né? Era uma mão de obra muito barata, mas ao mesmo tempo para se adquirir ela era muito caro. Então o escravo era algo de muito valor. Então ninguém, ou melhor, muitas raras pessoas tinham condições de pagar o resgate de um escravo ou de alguém que estava em estado de escravidão. Então o remidor, ele era uma pessoa de extrema importância. Primeiro, porque ele era o único que tinha condições de resgatar alguém que estava em posição de escravidão. E segundo, ele era a única pessoa que tinha o poder dentro da sociedade de mudar o status social de alguém. Para isso, o remidor ou o redentor deveria pagar o preço do resgate. E logo, imediatamente, o pagamento, o escravo deixaria a escravidão para se tornar um homem ou uma mulher livre e até mesmo se tornar um cidadão. Dentro dos textos bíblicos, a gente encontra 2 grandes exemplos de redentores, né? Ou de remidores. No caso aqui, você tem Boaz, que remiu Ruth e Noemi, né? No caso de Ruth e Noemi, era uma questão de necessidade, porque Ruth havia se tornado viúva do filho de Noemi. Então, Boaz tinha o poder
ou não, tinham o poder, né? A vontade, ou não, de remir Ruth e Noemi, já que elas pertenciam à sua casa, e tirar elas da posição de necessidade. A gente sabe que a condição da viúva no Antigo Testamento era uma condição complicada, era uma condição que a colocava sujeito a muitas coisas, né? Então, Boaz é um exemplo, um excelente exemplo de remidor ou de redentor. O segundo melhor exemplo, né, é de Oséias, quando Oséias resgata Gomer do seu estado de prostituição, quando ele vai lá e se casa com uma prostituta. A gente sabe que para você tirar uma pessoa da prostituição, é preciso pagar uma quantia para que ela não seja mais nem assediada, nem seja mais comprometida por causa da sua antiga situação. Então, tanto Boaz quanto Oséias são símbolos, são exemplos de remidores, de redentores, que livraram aí, no caso, as suas esposas do estado, né, de escravidão ou de necessidade. Então, a própria Bíblia fala do escravo, da sua condição de escravidão, fala da condição do redentor. Quando nós transferimos essa ideia para o contexto espiritual, para o plano espiritual, que é o que nos interessa, e nós vamos observar a dinâmica e as escrituras, incluindo no Novo Testamento, nós vamos ver que nós somos pecadores. Logo, nós somos escravos do pecado, como Paulo bem diz em Efésios. Essa condição, obviamente, vai nos conduzir à perdição eterna. Olha só, se na sociedade, se na construção social, se você se tornasse escravo, era muito difícil você sair da sua condição de escravo sem ajuda. Quando você olha para o lado espiritual e você observa que você é escravo do pecado, fica bem caracterizado que você sozinho não consegue sair do estado que você está, no estado em que você se encontra. E que o resultado, o final, é a morte. O escravo social, né, o escravo ali da sociedade que eu acabei de mostrar para vocês, muito provavelmente, se não tivesse um remidor, ou se ele não conseguisse pagar a sua dívida dentro do prazo, ele morreria como escravo. Não tem mobilidade social ali. Eu e você, sem termos tomado a atitude de conhecermos a Deus e de procurarmos a Deus pelo caminho que é Jesus, nós estaríamos sendo conduzidos, por causa do pecado, a um estado de perdição, a um estado de perdição eterna, de morte eterna. Então, sabendo disso, sabendo do final de todo escravo, Deus então decide resgatar o homem. Quando Deus decide resgatar o homem, ele automaticamente se torna o redentor e o remidor do homem. Só que Deus foi mais além. Deus não vai pagar o preço por uma única alma ou por um único escravo. Deus decide resgatar toda a humanidade. Então, se um escravo era muito caro, tanto para ser comprado quanto para ser remido, salvar todo um grupo de escravos era realmente um preço exorbitante. Então, dentro do plano espiritual, o preço do remidor, que é Deus, foi um preço enorme, um preço impagável, um preço que eu e você nunca sustentaríamos ou conseguiríamos pagar. Então, quando Deus vai lá e decide, não, eu vou ser o remidor da humanidade, eu vou realizar esse ato em favor do homem agora no seu sentido total, ele está dizendo que ele quer libertar o homem, ele quer que o homem seja liberto, ele quer que o homem viva livre. E através dessa decisão, Deus demonstra que verdadeiramente ele era o único que poderia fazer essa ação, era o único que poderia ser o redentor da humanidade, já
que era uma atitude, era uma ação espiritual e que o preço espiritual só podia ser pago por ele. Então, através dessa decisão, Deus dá ao homem a salvação, a oportunidade de salvar-se, não só a nível material, mas de salvar-se para aquilo que é eterno, que no caso é salvar a minha e a sua alma. Deus então diz, não, eu vou pagar esse preço. Deus pagou um alto preço. Qual foi o preço? Pensa comigo. Se você observou as duas primeiras aulas em que falamos de sacrifício, falamos sobre regeneração e um monte de coisas, você vai observar que toda a ação que é feita no mundo espiritual, ela vai refletir no mundo material. E toda a ação que é feita dentro do mundo material vai refletir no mundo espiritual. Então, as duas coisas andam juntas, elas não se separam. Então, Deus decide pagar o resgate pelo homem. Então, qual vai ser o preço? Deus está resgatando vidas. Logo, para que vidas sejam resgatadas, é necessário que uma vida seja entregue, uma vida seja colocada em favor das outras. Então, o sacrifício de Jesus como homem foi necessário para resgate de homens. Logo, precisaria-se de derramamento de sangue, como já acontecia no Antigo Testamento. A nível espiritual, esse sacrifício ou esse derramamento de sangue precisava de ser de alguém perfeito e que fosse da essência do próprio Deus. É por isso que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Porque no mundo físico precisava de derramamento de sangue físico, de representação material. E no mundo espiritual precisava-se não só da expressão do pleno amor de Deus, mas que fosse da essência do próprio Deus. Do próprio Deus se sacrificando pelo resgate da sua criatura. Então, quando Deus decide pagar o meu e o seu resgate, ele vai ter que pagar algo da sua própria essência, algo do mesmo valor, porque resgatar um escravo se custa um alto preço. Então, o sangue derramado de Jesus foi derramado para que o Pai pudesse resgatar a mim e a você espiritualmente. Dessa forma, entendemos que a redenção é a consequência máxima do sacrifício vicário de Jesus na cruz. Somente Jesus, por ser 100% homem e ser perfeito como ser divino da própria essência do Pai, foi capaz de se oferecer para o meu e seu favor. Dessa maneira, ele garante a minha e a sua salvação. Então, se hoje nós conseguimos desviar do pecado, se nós hoje somos chamados santos, salvos e remidos, não é pela minha e pela sua capacidade, porque eu já disse, escravo não tem capacidade de pagar a sua própria alforria, mas foi por causa do sacrifício de Jesus, que foi um preço, que foi a moeda cobrada para que eu e você tivéssemos a oportunidade, além de nos libertar, de termos a salvação eterna. Assim, concluímos então que Jesus, a sua obra redentora, foi uma obra redentora para duas coisas, para manter dois objetivos. Primeiro, nos alcançar. E alcançar o homem como? De forma imediata e presente neste momento, tá certo? Por isso é que somos chamados de salvos, remidos e santos, mas somos isso tudo em Cristo e não pelas nossas próprias competências. O segundo objetivo da obra salvífica de Jesus é nos apontar o nosso estado eterno, para qual eternidade nós estávamos sendo conduzidos, para a eternidade santa de Deus, para conviver
com Deus ou para estarmos num estado eterno de perdição e de morte. Resumindo, o inferno. Então, ele nos aponta para o nosso estado eterno, para sabermos, termos noção para onde estávamos sendo conduzidos e desviarmos desse caminho, né? E entendermos que num futuro muito breve, nós finalmente seremos libertos de todo o sofrimento dessa vida e que viveremos com o nosso Redentor. Em outras palavras, o sacrifício de Jesus tem como objetivo gerar esperança. Esperança presente, esperança imediata e esperança futura. Por que, Manuela, eu preciso desse imediatismo e por que eu preciso desse futuro? Primeiro, você precisa dessa certeza e dessa compreensão, desse alcance presente e imediato para que você possa suportar. Existem regras, você ainda está vivo, você ainda vive num corpo material. Não vai adiantar você ser retirado daqui e ir para o céu ainda tendo a carne, ainda sendo imperfeito. Eu já provei para vocês que Deus não gosta daquilo que é pecaminoso, Deus não gosta daquilo que foge à sua lei. Então você ainda vai viver nessa terra, mesmo após ter alcançado a salvação, ter alcançado o resgate de Jesus. Você vai viver por quê? Porque tem uma lei, você precisa viver, você foi criado para viver. Mas você vai viver agora em Cristo, obedecendo às ordens de Cristo, obedecendo às leis de Deus e sendo coberto por Ele. O segundo objetivo, que é o sentido futuro, é o futuro da sua alma. Hoje, se houvesse o julgamento final, para onde a sua alma iria? Iria para o céu ou iria para o inferno? Então, quando Jesus faz toda a obra, ou seja, quando Jesus executa toda a obra de Deus, se coloca como moeda pelo resgate da minha vida e da vida da sua vida, da vida da humanidade, ele está dizendo, olha, eu estou fazendo isso primeiro por amor, segundo por obediência a Deus e terceiro porque eu quero que vocês venham viver comigo, mas não viver da forma como vocês viviam, mas viver de uma forma diferente, desfrutando da plena felicidade, do pleno gozo, porque esse era o projeto inicial de Deus para minha e para sua vida. Espero que você tenha gostado da lição de número 8. Me perdoe se você não aprovou essa divisão, mas ela foi necessária para que você entendesse cada passo da execução da obra de Deus através do seu Filho Jesus. Não se esqueça de compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. E claro, se você tiver alguma dúvida, por favor, é só você escrever aqui embaixo nos comentários que eu estou sempre de olho. Caso você seja da nossa igreja, eu não preciso falar, você sabe exatamente aonde me procurar. Deus a todos abençoe, um excelente domingo e fiquem com Deus.